na loja, no site ou no app. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. 9h03, 9h03. Alô, ouvintes da CBN, muito bom dia. Está entrando no ar o CBN Vale, primeira edição, aqui pela rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba, AM 750, ligando a nossa cidade às principais cidades da região metropolitana do Vale. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Mais um CBN Vale, primeira edição, com muita informação para você. Ao lado aqui do Marcelo Rocha, e a partir de agora já conferindo aquilo que será notícia, os destaques da edição desta quarta-feira. Bom dia, Marcelo. Olá, bom dia, Fernando Carlos. Bom dia também para você, amigo ouvinte do jornal CBN Vale. Vamos logo com o primeiro destaque de hoje. CBN Vale, primeira edição, vai conversar com Célia Leão, ex-secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela vai falar sobre acessibilidade e direitos em benefício da pessoa com deficiência. No CBN Vale, primeira edição, números da pandemia. Sub-regiões de São José dos Campos e Guaratinguetá lideram alta percentual da Covid-19 no Vale do Paraíba. Número de casos voltou a crescer a partir de maio, depois de 2 meses de queda na região. O programa City Tour realiza a partir de sábado uma programação especial em comemoração ao aniversário de 255 anos de São José dos Campos. Centro Ambiental Eduardo Bonetti será o primeiro atrativo do programa no sábado. Também hoje no CBN Vale Primeira Edição vamos conversar com Nuricel Villalonga Aguilera, ela que é diretora do Instituto Alfa Lumen, que está com inscrições abertas para processo seletivo de cursos de TI com bolsa de até R$ 1.500. No esporte, destaque para a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro e o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Quarta-feira é dia de CBN Economia, com o professor mestre em Economia, nosso queridíssimo José Joaquim do Nascimento, que participa dentro de instantes aqui do CBN Vale Primeira Edição. E você também, ouvinte, pode participar da nossa programação. É só mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua pergunta aos nossos convidados através do telefone WhatsApp 996035234, repetindo 996035234. Não esqueça, logicamente, de colocar o seu nome completo, o bairro e a cidade onde você mora. Além do celular, você também tem outras formas de participar com a gente aqui no Jornal CBN Vale Primeira Edição, viu? Você tem o Facebook, nossa plataforma, onde você acompanha todas as novidades, informações do Brasil, do mundo, da sua região. No YouTube também nós estamos presentes. É só você clicar lá, procurar CBN Vale. Você se inscreve, clica no sininho, passa a receber as notificações e sempre que tiver informações ao vivo, novidades, você será informado. Acompanhe também no nosso site cbnvale.com.br as informações mais importantes em destaque. E lá você também pode ver e ouvir a nossa programação. Tem muito conteúdo também no nosso Instagram e também no Spotify. Você pode baixar muitos destaques lá e curtir à vontade. CBN Vale Primeira Edição tem produção de Júlia Lopes, reportagens de Marcelo Rocha e Júlia Lopes. Na mesa de som, os trabalhos técnicos de Paulo Lima. Direção-geral CBN São José dos Campos e Vale, José Geraldo Amoroso Jorge. CBN Vale, primeira edição. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Chame a APS Grow e não fique sem energia.
Vem aí, mais 2 grandes lançamentos da Patriani na Vila Ema, um dos melhores bairros de São José. O Epic, de 152 metros e 3 suítes, fica na rua José Francisco Alves, no coração da Vila Ema. O único da região com ventilação cruzada. Já o Mirai, de 87 metros e 2 suítes, está na rua Ipiranga e é o único da Vila Ema nesse tamanho. 2 prédios super modernos que têm até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Fale com a gente. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. 9h10, 9h10, de volta aqui com o CBN Vale primeira edição. Hoje, dentro de instantes, aqui no CBN, muitas entrevistas, mas hoje de forma diferenciada, a gente vai começar falando sobre economia, né? Um tema tão importante que está presente no nosso dia a dia e, como sempre, economia, a gente tem aqui alguém que é mestre no assunto e participa conosco aqui do CBN Vale primeira edição. CBN Economia, com José Joaquim Nascimento. Professor José Joaquim do Nascimento, que todo dia acorda às 4h30 da manhã, porque ele sabe que o tempo está aí, não pode ser desperdiçado. É fundamental que a gente esteja atento, alerta logo pela manhã, porque a gente não sabe, às vezes, né, na calada da noite ou na madrugada. Isso acontecia muito em décadas passadas, mas ainda acontece. Os nossos políticos tomavam decisões e a gente acordava com outro panorama econômico no país. Professor, mestre em economia, José Joaquim do Nascimento, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco hoje na abertura aqui do nosso CBN Vale primeira edição. Bom dia, professor. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcelo, bom dia, caros ouvintes. Gostei muito da sua abertura aí, porque eu considero o tempo como a nossa maior riqueza, né? Não que eu acorde às 4, obviamente, mas o tempo é a nossa maior riqueza, que se bem aproveitado, se bem considerado, ele pode naturalmente permitir que possamos sair na frente, né, em diversas questões. Quem madruga, Deus ajuda, né, Fernando? Com certeza. Eu tenho um ditado, né, meu pai e minha mãe antigamente falavam assim, né, que quem dorme muito perde metade do dia, né? E é uma verdade, né? A gente sabe que o descanso ele é fundamental, todo mundo tem, né, o direito a descansar depois de um dia inteiro de trabalho. A gente sabe, isso acontece muito nesse país nosso, que é algo muito louco, em razão até mesmo do transporte de péssima qualidade, transporte público. Tem gente que tem que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar às 8 horas no trabalho, volta do trabalho, sai às 6, chega às 9, 10 horas da noite, para depois, no dia seguinte, manter, logicamente, toda essa questão da rotina do dia a dia. É muito difícil para o trabalhador brasileiro ter que suportar essa rotina, principalmente nas grandes capitais. Mas, pelo menos, eu acho que hoje uma boa notícia, daqui a pouco a gente até viu, professor, a gente fala sobre o tema que foi escolhido para esta quarta-feira, mas hoje teve a boa notícia, né, que foi o repasse, né, de um valor para que haja a possibilidade da gasolina ser vendida a distribuidoras um pouquinho mais barata e, quem sabe, refletindo, né, na hora do usuário, num posto de gasolina, na bomba de gasolina, para o usuário do dia a dia. É difícil a gente acompanhar alguma notícia. Olha, diminuiu o preço de algo. Nos dias de hoje é quase que um milagre, viu, professor? Fernando, isso é verdade, Fernando. E, por incrível que pareça, assim, tecnicamente falando, a queda do preço dos combustíveis não vão criar grande impacto, com certeza, em relação aos preços, mesmo sabendo que a despesa com transporte, né, a parte logística, é um dos custos que compõe nossa atividade interna e, naturalmente, onera, né, é uma despesa que onera bastante a estrutura de custo das empresas e elas são obrigadas a repassarem quando isso acontece. Quando há uma queda do preço da gasolina, ou há essas
ajudas para parte aí dos caminhoneiros em relação ao diesel, a nossa expectativa é de que possamos realmente nos recuperarmos aí em relação à crise de preços em elevação e possamos assistir uma deflação. Aliás, é isso que hoje eu trouxe aí para a nossa discussão, que é exatamente o que é pior, a inflação ou a deflação, né? Se nós tivermos, de fato, uma deflação, e hoje nós podemos dizer que se aventa uma crise global e ela não está descartada, até porque há uma chance significativa disso estar acontecendo, a queda do preço de forma desordenada e por um conjunto de países que tem um poder muito expressivo, que são os nossos grandes importadores, pode gerar um prejuízo no mesmo nível que a inflação está gerando para nós aqui. Então, antes mesmo de nos recuperarmos de prejuízo gerado pela alta da inflação aqui, já somos surpreendidos com a possibilidade de uma recessão global que pode gerar uma deflação. Exatamente o que não é nada positivo no momento em que estamos ainda muito debilitados dessa alta exagerada de preço que tem comprometido em grande medida a nossa capacidade de consumo, de produção e assim por diante. E é um tema, né? A gente sabe, professor sabe disso, no dia a dia todo mundo ouve falar, a inflação está alta, né? Inflação alta, então significa que os preços estão aumentando. Não, mas tem a deflação. Deflação, o que seria uma deflação? Seria justamente uma queda, né, no preço de produtos, no preço de negociações entre países. É mais ou menos esse o significado da deflação, é quando existe uma queda, porque o mercado exige a queda, porque os países, as pessoas estão sem dinheiro para consumir. É mais ou menos por aí, professor? Exatamente, Fernando. A deflação é um dos fenômenos que, inversamente, né, a ordem da inflação, ela também é tão prejudicial porque ela sugere, do ponto de vista da atividade, um excesso de recursos, de produtos que são gerados e não existe demanda. E não existe demanda não porque as pessoas não possam, porque a renda nossa, está comprometida com um preço tão elevado de produtos. Pode os preços caírem? O que nós estamos observando não são quedas no preço, são estabilidades no preço. Estabilidades em níveis elevados e com o advento de uma queda significativa no consumo que está sendo observada, a reação das indústrias ela acaba criando um problema ainda mais significativo. Veja, num ambiente de deflação, nós temos queda no emprego, porque as empresas diminuem a produção, nós temos queda na receita das empresas, o que não é nada bom, porque diminui sua lucratividade, nós temos queda nos investimentos, porque as empresas, entendendo que a previsão de demanda futura é menor ainda, eles diminuem as suas intenções em investir, e tudo isso num ambiente como o nosso, piora ainda mais nossa condição. Então, a inflação é perversa porque ela tira da capacidade de uma parte da população de conseguir consumir o que está presente nos mercados, e a deflação, ela também gera um problema porque ela afasta pessoas do mercado de trabalho, tira rendas dessas pessoas e também temos uma redução da capacidade de consumo de forma muito significativa, a ponto de refletir nas empresas, no seu faturamento, no governo em relação à sua arrecadação e, portanto, esses fatos criam um desânimo em relação aos investimentos e quem é prejudicado, naturalmente, é a maior parte da população que perde seu emprego, tem sua renda reduzida e continua sem capacidade de consumir os produtos. Infelizmente, também a deflação é esse fenômeno perverso que, como a inflação, gera um prejuízo em magnitude também muito elevada. Professor, eu estava aqui pensando, analisando enquanto o senhor falava, né, nessa questão de inflação e deflação. Um detalhe interessante que está até mesmo, né, no script que foi pré-elaborado, né, para a conversa de hoje, a respeito justamente dos atores internacionais que são de grande destaque, né, Estados Unidos, China, Rússia, Ucrânia e países da Europa. A gente fica pensando, e eu analiso dessa forma, a gente sabe das dificuldades, a guerra hoje entre Ucrânia e Rússia, que está afetando de forma direta
e o abastecimento de commodities em todo o mundo, né, sofrendo com essa questão desta guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil, né, com seu posicionamento neutro, ontem, inclusive, o Bolsonaro disse que vai manter a neutralidade nesse confronto. É possível manter uma neutralidade diante de um fato tão importante como esse e que afeta de maneira tão forte a economia de todo o planeta, como o senhor mesmo disse, uma crise global que estamos vivendo atualmente, professor? Então, essa neutralidade que é sugerida pelo governo atual, ela, na minha leitura, ela não é tão verdadeira assim, porque o governo brasileiro definiu um lado, obviamente, né? Ele não conseguiu que navios com fertilizante chegassem ao Brasil se ele estivesse neutro. Ele não conseguiria, portanto, amenizar a questão, inclusive do diesel, né? Conseguindo embarques, né? De país que está no conflito, se ele estivesse neutro. Então, isso, pelo menos, é uma intenção política, mas ela não se revela do ponto de vista prático na sua totalidade. O problema nosso, eu entendo, está nos nossos grandes compradores. Hoje, nós temos cerca de 20% do nosso PIB voltado à exportação. E não há dúvida aqui nesse país de que as exportações é o carro-chefe de uma certa, vamos dizer assim, condição de crescimento mínimo que o país vem gerando. Se não fossem as exportações, a queda no PIB aqui, as condições de consumo aqui estaria muito, muito pior. E aí, se nós tivermos, de fato, pelo menos essa possibilidade de crise global, que está em torno de 40% aí nas expectativas de entidades de estudo, acontecendo, os nossos grandes consumidores, notadamente a China, que já está refletindo aí em relação às nossas exportações, com paralisação de muitas cidades em função do lockdown, os Estados Unidos com uma estratégia de aumento de juros, retraindo-se, portanto, a atividade de consumo interna, a Europa com prejuízos lá exatamente em função da guerra, isso nos gerará uma queda das nossas exportações, que é uma das áreas muito importantes e, por que não dizer, aqui está garantindo alguma, vamos dizer assim, pujança, né, na atividade econômica nacional. Então, isso acontecendo, nós vamos ter prejuízos de forma muito expressiva no ambiente interno, com queda de emprego, com queda de renda. Então, mesmo que o Brasil, né, tenha adotado aí uma postura de estar do lado da Rússia, porque, no meu entendimento, ele ter conseguido alguns ganhos, vale notar que nossos maiores parceiros estão na Europa, está aí nos Estados Unidos e está na China. E são eles que estão dando a cartada em relação a uma estabilidade no âmbito internacional e uma condição talvez saudável ou ainda prejudicial para nossas condições de crescimento interno. Então, é uma situação delicada, tudo indica de que realmente estaremos nessa condição de deflação. A desordem nas cadeias produtivas e logísticas estão claras hoje, criando aí, já tem nos grandes mercados estoques elevados de produtos que estão na base do processo produtivo, e o Brasil, como um grande ofertante dessas commodities, poderá sim ser afetado. Esse é o nosso maior temor, esse é o nosso maior risco em relação a uma necessidade que nós temos de recuperar o crescimento, melhorar o emprego, melhorar a renda e nossas condições internas, Fernando. E é uma questão, é uma rede, né? É uma cadeia, um ciclo que se faz, porque, vamos lá, bem simplesinho assim, precisa do fertilizante que vem lá da Ucrânia, que vem lá da Rússia, mas o fertilizante não chega porque nós estamos tendo problema de importações e exportações, e aí o agronegócio sofre, né? Porque não pode realizar o trabalho que normalmente realiza, com o plantio, a colheita, e aí também não consegue exportar porque o mercado não está absorvendo, porque lá na Europa também os países estão sofrendo. Fica essa preocupação gigantesca em relação, né, à queda da inflação, mas com esta deflação que pode trazer prejuízos não só para o Brasil, mas alguns outros países que estão aí, né, de olho, no aguardo. E quanto mais tempo durar esse conflito entre Ucrânia e Rússia, a tendência, não, professor, é que mais a situação econômica do planeta continue de forma crítica, desajustada
e provavelmente ocasionando questões econômicas seríssimas para países que não têm tanto, a gente pode chamar assim, não digo pequenos países, né? O Brasil se enquadra numa nação, né, num país que está em crescimento ainda, né? Não é uma superpotência. Países, né, de pequeno porte, de pequena força, vão sofrer muito as consequências deste processo atual do conflito e justamente toda a questão econômica que envolve e a sobrecarga que vem para cima desses países pequenos, não, professor? Com certeza, Fernando, porque, veja, nós estamos falando de problemas que podem ser naturalmente enfrentados e, de certo modo, resolvidos pelo homem, mas nós temos ainda outros problemas que estão relacionados a questões do tempo, né, níveis de temperaturas altas que estão prejudicando a capacidade de produção de uma série de regiões. Nós já sabemos aí que a questão da seca, né, das altas temperaturas, dos níveis de chuva elevados estão prejudicando. Adicionado a isso, nós temos esses conflitos gerados pelos adventos bélicos, nós temos questões, né, geradas aí pela Covid, que ainda nós não podemos dizer que acabou, pelo amor de Deus, nós ainda estamos, né, vivendo os efeitos da Covid. Veja o caso da China, o nosso maior comprador, e parece que todos os dias nós somos convidados a assistir, a ouvir, né, fatos que são desagradáveis em relação a uma recuperação, uma possibilidade de melhora nossa. Infelizmente, nós estamos, parece que, vivendo um momento caótico, né, de fatos, aí, e esse caos no âmbito externo, refletindo, aí, respingando de forma muito marcante no nosso ambiente interno, e precisaríamos naturalmente de um governo, e ele vai ter que, seja lá quem for, adotar medidas mais positivas, talvez uma política monetária expansionista, reduzindo juros para melhorar as nossas condições internas aqui, seja das empresas para investir, dos consumidores para consumir, de forma que ele possa mitigar um pouco os prejuízos que serão gerados possivelmente com essa queda no ritmo da atividade internacional. Então, é muita notícia ruim. Às vezes eu fico pensando, puxa vida, garimpando aqui os temas nacionais, a gente não consegue identificar coisas boas para a gente estar falando. Olha, atualmente as que estão em evidência, estão na crista da onda, não são notícias muito boas. E essa de deflação, sendo aventada no âmbito global, parece nos preocupar. E realmente é algo de nos preocuparmos mesmo, viu, Fernando? Porque ela pode gerar perdas inestimáveis em ambas as atividades internas, produção, consumo e, consequentemente, emprego e bem-estar das pessoas. Vamos ficar no aguardo. O cenário, assim, ele parece que não é tão promissor, mas, de repente, alguma mudança, algum fato pode, de uma certa forma, influenciar e até mesmo ajudar na recuperação econômica, já que aqueles que estão no poder aqui no Brasil não ajudam, né? Quem sabe algum fator externo traga uma maior estabilidade para todos nós. O importante é que hoje, quando eu sair aqui do programa, já vou direto para o posto de gasolina, encher o tanque do meu Fiat 147, que está precisando ali um pouco mais de combustível, viu, professor? Essa é uma notícia boa, Fernando, e que ela se dissemine em todo o país, né, que caia o preço de produtos que estão na base, pelo menos os alimentos continuem caindo, né, e outro fator, preços caindo, mas se nossas rendas não melhorarem e o emprego, né, também não tiver possibilidade de ampliar a massa de renda em todo o país, a queda no preço vai ajudar só quem está na atividade real da economia. Quem está afastado, hostilizado no momento atual, vai ver os preços menores, mas com a mesma capacidade de acesso que hoje está tendo cerca de 30 milhões de pessoas. Infelizmente, meu caro Fernando e Marcelo. Tá certo. Professor José Joaquim do Nascimento, um grande abraço, muito obrigado pela aula. Hoje a aula começou um pouco mais cedo, mas é sempre importante a gente ter essa aula. Hoje foi um pouco maior a aula, né? Teve duração de quase meia hora, 20 minutos de aula do professor José Joaquim do Nascimento. Um grande abraço e até uma próxima, professor. Até uma próxima, um bom dia a todos, meus caros.
Grande abraço. Obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento, mestre em economia, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. CBN Economia, com José Joaquim Nascimento. Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. O percentual de voto facultativo é o maior no Brasil desde 2002. 1 em cada 7 eleitores não será obrigado a comparecer às urnas no pleito de outubro. De acordo com a Constituição, o voto é opcional para os analfabetos, menores de 16 ou 17 anos e pessoas que tenham pelo menos 70 anos de idade. O total de eleitores registrados que não são obrigados a votar saltou de 17 milhões em 2018 para os atuais quase 21 milhões. A Polícia Civil espera ouvir ainda nesta semana mais vítimas e testemunhas do caso da paciente que foi mantida em cárcere privado num hospital da Baixada Fluminense por 2 meses. Ontem, 8 pessoas procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias para denunciar o cirurgião plástico Bolívar Guerreiro Silva. Os investigadores aguardam o laudo da perícia no hospital em que Daiane Cavalcante foi operada e a quebra de sigilo do celular do médico. As vendas das 15 maiores incorporadoras do país ficaram praticamente estáveis no segundo trimestre, após uma sequência de crescimento. Apesar da desaceleração, os números mostraram mais resiliência do que se esperava. Mesmo com a inflação e os juros em alta, o valor de venda dos lançamentos consolidados atingiu 9,930 bilhões de reais, alta de 2,4% na comparação com o mesmo período de 2021. A inflação no Reino Unido atingiu no mês passado o nível mais alto em 40 anos. O indicador subiu 9,4% na comparação com o mesmo período de 2021. A alta foi puxada pelo aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis. Segundo o Banco da Inglaterra, a inflação pode subir para mais de 11% até o fim do ano. A situação é agravada pela guerra na Ucrânia e pelo aumento do preço do gás. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Mantenha os filtros de seu ar sempre limpos. Filtros sujos forçam o aparelho a trabalhar mais. Com isso, aumenta o consumo de energia. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981342522. Viva! Bom é viver numa cidade assim. Viva! São José é pra você, é pra mim. É qualidade de vida pra curtir, pra empreender, que avança e se desenvolve pra ser como a gente quer. Viva! Bom é viver numa cidade assim. Viva viver em uma cidade assim. São José dos Campos, 255 anos. Bom mesmo é viver em São José. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você.
São 9h33, 9h33, de volta aqui com o CBN Vale, primeira edição, já com o posicionamento modificado. O Marcelo Rocha foi à minha esquerda, onde ele se sente bem na esquerda, né, Marcelo Rocha, e a Nuricel, né, também está à minha direita, mas não gosta muito da direita. Bom, essa é uma outra questão também que a gente pode discutir lá na frente. A Nuricel Villalonga Aguilera, ela é diretora fundadora do Instituto Alfa Lumen, que está oferecendo aqui em São José dos Campos a possibilidade de um curso gratuito, formação em TI, para a população. Mas antes da gente falar sobre esta ótima notícia para todos, né, a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que é desenvolvido no Instituto Alfa Lumen e um pouco da história, né, dessa entidade que tem colaborado e muito com a educação dos jovens, não só em São José dos Campos, mas como também em todo o território nacional. Nuricel, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui feito pela Júlia Lopes. Bom dia. Bom dia. Nossa, eu agradeço estar aqui, eu adoro o programa de vocês e bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando um pouquinho as ações que a gente desenvolve. Então, eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Instituto Alfa Lumen, né? É uma ONG que busca criar impacto social através da educação. E a educação pensada como transformação. Então, a gente estuda crianças e adultos e jovens com altas habilidades e trabalha para que eles sejam alavancados e possam ser multiplicadores depois. Vou explicar melhor. Então, a gente desenvolve ações, por exemplo, como o Science Day, aqui em São José, o Tech Challenge, esses cursos que a gente ministra, né, como o Alfa EdTech, e a gente abre para todas as crianças, como as Olimpíadas, etc. Crianças, jovens, adultos, a gente identifica pessoas com altas habilidades e aí cria novo curso para direcionar essas pessoas para que elas possam se preparar, se estruturar e, posteriormente, ser uma referência na sua comunidade, na sua localidade, na sua cidade. Então, hoje nós estamos, por exemplo, com a UBT, que é a final da Olimpíada Brasileira de Tecnologia, com 200 crianças vindas do país inteiro, que fizeram aplicativos na busca de solucionar problemas das suas comunidades. Olha. Então, é muito bacana. A gente está muito feliz, né? Ontem foi a abertura, eles vão ter essa imersão durante toda a semana e, na final, a gente vai anunciar quem são os 2 times que vão para o MIT uma semana fazer curso. Então, assim, são ações voltadas sempre para todo mundo, aí aprende, desenvolve, tem atividades, tem lives, e depois garimpa aqueles que se destacam. E nós focamos principalmente quem não tem recursos, né, quem é de baixa renda, para abrir oportunidade para essas pessoas, para que elas possam ser referência depois nas suas escolas, na sua comunidade, nas suas atividades. Bom, você é a diretora fundadora, o Instituto Alfa Lumen existe desde... são 10 anos, 10 né? anos. Na verdade, começou em 95, você nem era nascido. Não, já tinha nascido. Já tinha nascido há muito tempo. Já tinha carteira de motorista. Já tinha até carteira de motorista. Então, começou como escola aberta, né? E em 2009 eu decidi focar inteiramente a ONG, né? Me voltar totalmente. E aí eu escolhi uma cidade para colocar a sede. E aí eu tive a sorte, a maravilhosa ideia de vir para cá, porque eu sou joseense agora, né? E a partir de 2013, então, fundei o Alfa Lumen, que migrou todos os projetos de escola aberta para o Alfa Lumen, né? Você é natural de onde? De São Paulo. De São Paulo, capital, isso, né? Sim, capital. Agora de coração joseense. Joseense total. Né? E é interessante, né, essa dedicação voltada, e a Nuricel, ela fala com propriedade, porque a gente sabe que tem muita gente que necessita, né, ter a possibilidade, a oportunidade
que às vezes não é oferecida pelos nossos governantes, mas que passa pelas mãos de pessoas como a Nuricel e ajudam e contribuem para uma qualificação, né, para salvar vidas até. Sim. Porque a pessoa que ela passa por necessidade, situação de vulnerabilidade, não tem condições de pagar um ensino, de pagar uma escola, um curso qualificatório, tem a chance de passar pelo Instituto Alfa Lumen. Nós estamos falando apenas de um setor de tecnologia, dentre tantas outras atividades que são desenvolvidas lá no Alfa Lumen. É isso aí, Nuricel, parabéns mais uma vez pelo trabalho que você executa, e a gente, que você, todo o time executa, e a gente fica pensando assim, para ter mais uma noção, assim, a partir de que idade que os jovens podem participar dos cursos que são oferecidos aí pela Instituto Alfa Lumen? Nós temos 8 projetos, né? Um projeto escola tem crianças a partir dos 4 anos, aí é educação básica. Nós temos o multiarte, que aí é mais a partir de 6º ano, né, para cima, que é aplicado em escolas, né, públicas, e a principal parceira é a Escola Estadual Benedito Matarazzo. Nós temos também o Alfedtech, que são jovens a partir dos 18 anos, porque aí já é voltado para o trabalho. Então, a gente faz uma seleção de perfil de pessoas que têm altas habilidades para a área de TI. E, muitas vezes, gente, essas pessoas que têm altas habilidades não sabem que têm altas habilidades, mas são espíritos bem inquietos, espíritos que, muitas vezes, a estrutura e a limitação econômica faz com que eles, enfim, se sintam presos, amarrados, e quando você abre uma oportunidade, essa pessoa se desenvolve, deslancha. Mas a nossa pegada não é só dar oportunidade individual. A gente busca, no nosso processo seletivo, pessoas que tenham esse perfil, mas que também tenham a vontade de compartilhar esse conhecimento. Então, porque para nós o importante é que se tornem multiplicadores. Você transforma a vida dele, mas aí ele tem um compromisso de ajudar a transformar mais vidas. Porque aí isso se torna um efeito cascata e mais gente consegue evoluir, né? Sair de uma situação difícil. E como é que vocês recebem esses alunos? Como é que vocês percebem a questão educacional desses alunos quando eles começam a estudar no Alfa Lumen? Vocês percebem alguma dificuldade, algum tema, matemática, portuguesa? Existe algum auxílio para complementar esse conhecimento? É que, na verdade, sim. Quando é o projeto escola, nós também temos um processo seletivo para avaliar a curva de aprendizagem da criança, para avaliar se isso é solução para ela, né? Se ela vai se integrar e vai se solucionar. E aí existe todo o amparo para que ela, enfim, para compor o que falta, as ausências de conteúdo dela. No Alfedtech, que já é para jovens e adultos, a gente não se preocupa se eles sabem programação. Eles vão começar do zero, e o que a gente estuda, avalia, é o perfil e, de novo, a curva de aprendizagem desse indivíduo para aquela área. Então, ele passa por um processo seletivo que está aberto, gente, aproveita aí, está aberto o processo seletivo. São 2 meses e meio de processo seletivo, com várias avaliações, inclusive de perfil, etc., entrevistas, estudo de caso, justamente para analisar se aquela pessoa vai dar conta e se aquilo vai ser uma solução para ela, se ela vai chegar ao final e vai realmente efetivar essa transformação. E é muito legal porque os jovens e adultos que hoje já estão trabalhando em grandes empresas, porque ele entra, aprende por 6 meses, nos próximos 6 meses, que é o segundo ciclo, parte do tempo ele faz formação na empresa, que o contratará, e parte com a Alfedtech, e no terceiro ciclo ele já está contratado, e aí ele fica 6 meses dando a contrapartida social, ajudando os colegas que virão posteriormente. Então, é bem bacana, gente, é uma rede do bem. Bom, já que você citou o processo seletivo, inscrições abertas, e para deixar a informação até bem clara, né, quem pode participar, as inscrições, elas podem ser feitas através do site, Alfa Lumen,
É caro? Eu tenho que pagar quanto? Nada. Qual é o valor? Não é ele ganha, ao contrário, ele não paga. É uma bolsa de estudo, a gente pode colocar desta forma, porque também faz parte, né, da ideia do Alfa Lumen, a bolsa para com que o estudante ele tenha a possibilidade de dedicar tempo integral, entre aspas, para o estudo. Perfeito. É isso? Como funciona? É assim, bom, quem pode participar? A gente recomenda que tenha 18 anos para cima, porque já é direcionado para o mercado de trabalho. Às vezes, jovens com 17 anos que estão para se formar também podem participar. Tem limite de idade? Não, o talento não tem idade, gente, nem para mais, nem para menos. Então, assim, usualmente, o pessoal que participa do processo seletivo tem, em média, de 20 a 35 anos, mas nós temos vários, a gente chama de aspirantes, né? Aspirantes já deve. Das aspirantes com 48, 49, 55, e que se formaram, então, agora em grandes empresas. Então, assim, não importa a idade, importa a capacidade de aprender, o foco, a determinação, o empenho, a resiliência e, enfim, é isso que interessa. Agora, o nosso foco são pessoas de baixa renda. Claro que pessoas que têm uma renda, elas podem emprestar, só que aí elas não vão ganhar a Bolsa Auxílio. Então, são duas bolsas. É a Bolsa de Estudos, que não se paga o curso, e a Bolsa Auxílio, que o aspirante recebe para poder se manter enquanto ele faz o curso. Justamente a Bolsa é oferecida nessa situação. Isso. Quando ela tem uma situação financeira, a família, uma renda per capita que não chega, né, justamente naquele valor do qual ele pode dispor para pagar o curso, e aí você entra com esse auxílio. Nosso foco é esse público. É esse público. Então, assim, a maioria das pessoas que passam, a gente foca, dá oportunidade para essa população. Logicamente, a gente vai falar mais a respeito disso, e eu vou divulgar ainda, mas eu já vou passar para o ouvinte alfalumen.org.br. Perfeito. Alfa, né? Alfa, com PH. A-L-P-H-A, Alfa. Lumen, L-U-M-E-N, de navio no final. Isso. Então, alfalumen.org.br. Acessando esse site, lá você, ouvinte CBN, você vai encontrar todas as informações. Se não te interessar e você conhece alguém que possa ser beneficiado, né, nessa questão do processo seletivo, passe para os amigos, né? Como disse a Nuricel, é uma questão de ir divulgando, né? de ir aumentando cada vez mais o número de participantes. Agora, Nuricel, é presencial as aulas, ou quem está lá numa região não consegue se deslocar aqui, como faz para participar? Não, todo curso é online. Então, mas assim, é bem intenso. E são 8 horas por dia, né, com várias atividades. Então, eles têm a parte de hard skills, programação, tem a parte de soft skills, sempre com pessoas do mercado, tem inglês também, e tem atividades com o momento empresa, então, com as empresas se interrelacionando já com os aspirantes, e outras atividades que a gente desenvolve na parte de cultura, psicologia, assistente social. Então, é uma interação muito forte, mas é tudo online, né? Tudo remoto, para não ter esse ônus de deslocamento e para alcançar todas as pessoas, né, nas regiões mais remotas. Pois não, Marcelo? Fica à vontade. Só para tirar uma dúvida, essa inscrição, processo seletivo, é o Alfa Edtech. É o Alfa Edtech. É o nosso projeto Alfa Edtech que cuida dessa parte, né? Então, nós temos o projeto Escola Alfa Lumen, que também está com processo seletivo aberto. Nós temos o Alfa Edtech, que está com as inscrições abertas, e aí voltado para a área de tecnologia, né? Nós também estamos com inscrições abertas, vou aproveitar, viu, gente? Para o primeiro congresso Vale Paraibano do Terceiro Setor, que é para trazer ONGs de toda a região, para a gente discutir, conversar soluções. Vai ser muito bacana, nós vamos ter apoio jurídico,
os CMDCAs, com DECA. Então, assim, reunir realmente toda essa força que quer transformar, que quer contribuir com o poder público e com a sociedade para trazer mais soluções para as cidades aqui da nossa região. Então, estão convidados a se inscrever e a participar. Esse congresso que está marcado para o mês de agosto, né? Isso. Estou dando uma olhada aqui, dia 22. Eu não estou enxergando direito, porque a letra está... Eu estou sem o óculos, eu preciso colocar o óculos para poder. Dia 22 de agosto, né? Primeiro congresso Vale Paraibano do Terceiro Setor. Inscrições abertas e, logicamente, quem faz parte, né? Somente para quem faz parte... Quem é ONG, né? O CIP, ou seja... instituições que realmente trabalham em prol da sociedade, né, sem fins lucrativos. É interessante, né, Marcelo? Porque a Nurecel, ela tem aqui, ela citou três pontos do Alfa Lumen, né? O processo seletivo, Alfa Edtech, que a gente já falou aqui, conversou. Agora tem esse congresso Vale Paraibano do Terceiro Setor. E só para a gente deixar bem claro, o projeto Escola Alfa Lumen, ele é voltado para... É para crianças com altas habilidades. Então, quase 70% são crianças apoiadas por empresários e uns 30 e poucos por cento são pessoas que ajudam, né? que pagam. Então, tem muito filho de pesquisador ou empresário que entende que esse trabalho específico para crianças de alta habilidade é importante, né? E que o que importa é como as crianças são, não o que elas têm. Então, é muito legal, porque eles têm quase integral, eles têm, além da parte acadêmica muito profunda, eles têm também 50 eletivas em várias áreas, onde eles constroem o seu próprio currículo. Então, além do núcleo comum acadêmico, tem esse currículo que é optativo de acordo com a habilidade e com o talento de cada criança. Mas, de novo, a nossa cultura é que, assim, você tem grandes oportunidades, você tem convívio com grandes referências, mas você tem que ajudar a multiplicar. Né? Então, essa garotada acaba participando dos vários projetos de eventos que a gente faz, gatilho para toda a comunidade. Então, é o Science Day, né, que é junto com a NASA, o Tech Challenge, que vai ser agora também em agosto. Então, tem competições de robótica e oficinas, e são sempre formas de motivar a garotada, de levar ciência, tecnologia, conhecimento até a garotada, e, a partir disso, criar oportunidades para que ela possa se aprofundar. Agora, Fernando e ouvintes, para quem não conhece ainda, para quem ainda não ouviu falar, difícil alguém não saber aqui em São José dos Campos, cidade que tem a tecnologia na veia, né? Não conheceu o Alfa Lumen, mas também tem parcerias importantes, né? Internacionais também, sim. Como um instituto importantíssimo. Queria que você falasse um pouco sobre o MIT. Nós temos várias parcerias, né, internacionais. Então, o MIT, nós temos um programa, que é o Programa de Desenvolvimento Tecnológico, que é justamente para levar tecnologia e ciência a jovens, né, crianças e a meninas. Né? A gente se preocupa bastante com essa questão de trazer as meninas para essa área de tecnologia. Inclusive, no Alfa Edtech, é interessante porque 40% geralmente são meninas, são mulheres, né? E mesmo na parte de robótica, a gente tem o projeto Robótica e Cidadania também. Nós trabalhamos com toda a garotada, mas fortalecemos essa parte feminina, né, de meninas nessa área. Eu convido assim, a entrar no site, porque a gente tá sempre lançando projetos bacanas, né? Nós vamos lançar agora, no segundo semestre, a nova parte de Robótica e Cidadania, né, com cursos de robótica para garotada. Também tem o Multiarte, que acontece, a gente fez em cima da escola pública, mas pode se inscrever. Nós temos o Alfa Edtech, o Projeto Escola, e nós vamos para os Sertões, no Rally dos Sertões, com a carreta, para levar em 8 escolas, né, de 8 cidades do Rally,
também oportunidades de desenvolvimento, etc. Então, a gente está sempre criando novos projetos, vai ter o Mundial, que é a simulação da ONU, também aberto para todas as escolas públicas. Então, assim, sempre tem novidades, sempre tem projeto assim, aí para que as pessoas possam se engajar. Bom, e você aqui em São José dos Campos, logicamente, divulgando todas estas ações, o Marcelo citou parceria com a MIT. Sim. Mas a gente sabe, e a gente falou na abertura, que você tem a sua base aqui em São José dos Campos, mas parece um polvo, né? Está com outros braços estendidos pelo Brasil. Eu acho que essa é uma característica da nossa cidade, né? Ela é uma referência e ela cria oportunidades para o país inteiro. Então, a nossa sede aqui, a gente tem muito orgulho de estar aqui, é uma cidade que abraça, que viabiliza, que dá oportunidades, e a partir daqui, então, a gente atende, claro, a nossa região, mas também o país inteiro através de processos digitais, né? A gente tem muita parceria com o MIT nesse processo de divulgação tecnológica e científica, mas nós temos também com pesquisadores da Universidade de Brown, numa pesquisa que em breve a gente vai lançar, que é o projeto Cabeça Legal, para detectar crianças que estão em depressão. E também temos na parte de altas habilidades com pesquisadores da Universidade de Connecticut. Então, enfim, né, a gente busca sempre se relacionar com grandes referências, como o ITA, que no UBT, nós estamos junto com o MIT e o ITA, e em outras Olimpíadas, com empresas de ponta de tecnologia, enfim, pessoas que sempre são grandes referências para inspirar essa nossa garotada, né? E estas parcerias, elas são fundamentais, só não na questão, né, da formação, né, da educação, mas também da manutenção da sua ONG, né? Claro. Porque você tem despesas, é todo um processo que gera despesas, porque educar ainda não é barato no nosso país. Né? E aí você tem também parceiros que ajudam nessa questão, verbas que chegam para te auxiliar nesse processo. Geralmente são editais ou grandes empresas que ajudam com incentivo fiscal e, às vezes, diretamente, né? Na OBT, nós tivemos a Estônia Cloud Walk, que investiram diretamente para que fosse viável desenvolver essa atividade. Mas nós temos, por exemplo, no Rally dos Sertões, que nós estamos fazendo o Rally Internacional de Educação, onde nós temos várias empresas que também estão apoiando para que a gente possa desenvolver isso. Então, na verdade, a gente conta muito com grandes empresas que têm essa percepção de que a educação é solução para o nosso país. E o nosso poder público aqui, a gente consegue muito com a prefeitura, muito parceira, os espaços para a gente desenvolver projetos. Então, o Science Day acontece geralmente ou no CEF, ou acontece no Gaivotas. Nós vamos ter o Tech Challenge agora no espaço do Centro da Juventude. Então, assim, a gente é feito de grandes parcerias, né? Todo mundo lutando para que a garotada e as pessoas tenham oportunidade, né? Isso é bacana, é fundamental que tenham essas parcerias. Nuricel, eu quero agradecer a sua presença e quero que você faça um convite, logicamente, para o ouvinte CBN, conhecer o Alfa Lumen, não só através da internet, mas também como um instituto físico que fica na rua... Nós temos, a nossa sede fica na Clóvis Bevilacqua, 868. É Esplanada ali, né? É aqui no Jardim Esplanada. Jardim Esplanada. E o Projeto Escola, ele fica atrás da ETEP, né? Na Coronel Manuel Martins Júnior, 421. Então, assim, é um prazer, gente. Primeiro, eu quero agradecer muito estar aqui, porque eu acho que as oportunidades elas são descobertas a partir da divulgação, principalmente da mídia. Então, eu quero agradecer sempre o carinho de vocês com a gente, para dar essa oportunidade de transmitir, né, as ações e os projetos que a gente desenvolve. E quero convidar o ouvinte aqui, primeiro, o carinho de estar nos ouvindo, né? E que conheça os nossos projetos, veja o que é interessante, veja no site o que está para acontecer. Acontece não só na sede e no Projeto Escola, mas em vários espaços da cidade. E venha participar. É sempre gratuito. E
assim, com grandes oportunidades, participam sempre as grandes empresas, os nossos institutos de pesquisa, para mostrar para a nossa garotada que o Brasil tem muita coisa legal, que tem muita gente séria, que tem grandes pesquisadores, que tem grandes empresas e que tem grandes soluções, né? E aí rola uma esperança maior de que tudo acabe dando certo. Acabe dando certo. Não importa se é de direita ou de esquerda, não né? Importa. Tudo funciona quando o pensamento... Né? Isso, pode ser até do Centrão aqui, como eu estou no Centrão, né? Não esquece o Centrão. Essa é uma outra história. O Edson Damasceno mandou um grande abraço para você. Opa. Parabéns pelo trabalho realizado pelo Instituto Muito obrigada, Alfa Lumen, Edson. né? Bacana. E parabéns, né? A gente sabe de todo o esforço quando se trata de educação. A CBN também é parceira, conte sempre conosco, viu, Nuriciel? Muito obrigado. Querido. E eu fiquei com inveja da Nuriciel, que ela falou uma palavra que eu nunca falei em rádio em 40 anos que é Connecticut, como é que é o nome da cidade lá? Eu não consigo falar o nome dessa cidade. Imagina, que Connecticut. Connecticut. E o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Saiu, né? Então, Massachusetts dá para falar que tem uma música, né? Sim. Famosa, eu acho que antiga, não sei se é do Bee Gees ou de alguém lá Mas essa Connecticut é cidade ou é estado lá? É a região, né, o estado, e tem a universidade lá, que é sede, né, que faz esse trabalho muito bacana. Eu tenho um amigo que ele falava assim, Connecticut, que talvez seja, né, o americano, sotaque no Connecticut. Claro. Eu confesso que eu não consigo falar, não vou tentar de novo. Nuriciel, obrigado. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho, Obrigada, como sempre queridos. conosco. Valeu demais o carinho. Muito obrigado a Nuriciel Villalonga Aguilera, ela que é diretora fundadora do Instituto Alfa Lumen, com esta oportunidade para você. Quer conhecer um pouco mais? É só acessar o site do Instituto Alfa Lumen, repetindo aqui para você, alfalumen.org.br. Alfa com PH, ALPHA, Lumen, L-U-M-E-N de navio no final. alfalumen.org.br. Dê uma entrada lá no site, faça uma pesquisa e avise, né, informe, né, alguém de repente que possa se encaixar nesse perfil do que é oferecido esse processo seletivo Alfa EdTech do Instituto Alfa Lumen. Onde for, em qualquer cidade, né? Que você estiver conectado, puder ter essa oportunidade de estar conectado, pode participar dos cursos da Alfa Lumen. Alfa Lumen foi o destaque aqui dentro desta meia hora do CBN Vale, primeira edição. Agora, pontualmente, 10 horas da manhã. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Vanessa Vantini. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado. CBN na Rede, com Vanessa Vantini. Repórter CBN. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. A Polícia Federal faz uma operação que apura a suspeita de fraudes em contratos da empreiteira Construservice com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Codevasf é comandada pelo Centrão, que é base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. A ação prendeu temporariamente o empresário Eduardo José Barros Costa, apontado pelas investigações como sócio oculto da construtora. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão. Um dos alvos é a superintendência do órgão no Maranhão. 1 em cada 5 senadores com mandato vigente no momento não foi eleito diretamente pelo voto popular.
Ao todo, 17 suplentes ocupam os postos. É o maior número de substitutos desde o começo da legislatura em 2019. Os motivos apresentados para deixar o Senado variam. Vão desde a morte dos parlamentares que venceram a eleição a articulações para o pleito de outubro. A direção do Criciúma informou que identificou 2 torcedores do clube suspeitos de atos racistas contra o jogador da Ponte Preta da Silva. O atleta do time de Campinas disse que foi chamado de macaco pela torcida adversária no jogo entre as duas equipes na sexta-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma prometeu tomar medidas cabíveis e fazer uma campanha de conscientização. As tropas russas fizeram novos ataques ao leste e ao sul da Ucrânia hoje. Segundo os militares do governo de Kiev, os bombardeios foram pesados. A ofensiva ocorre depois de os Estados Unidos informarem que viram sinais de que Moscou se prepara para anexar formalmente o território ucraniano que ocupa desde o começo da guerra, em fevereiro. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Vem aí, mais 2 grandes lançamentos da Patriani na Vila Ema, um dos melhores bairros de São José. O Epic, de 152 metros e 3 suítes, fica na rua José Francisco Alves, no coração da Vila Ema. O único da região com ventilação cruzada. Já o Mirai, de 87 metros e 2 suítes, está na rua Ipiranga e é o único da Vila Ema nesse tamanho. 2 prédios super modernos que tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Fale com a gente. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. Dez horas e 6 minutos, 10h06 aqui no CBN Vale, primeira edição. Dentro de instantes, a participação da Célia Leão, ex-secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é a nossa próxima convidada aqui no CBN Vale, primeira edição. Nós conversamos há pouco com a Nuricel, do Instituto Alfa Lumen, um importante instituto de educação, uma ONG, que ajuda muitas crianças, jovens, a ter o conhecimento com a tecnologia, inscrições abertas, nós informamos aqui. E outro destaque importante que da nossa região, estão abertas as inscrições para o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida. As vagas disponíveis são para as crianças de 10 a 17 anos que residam em Aparecida, Roseira, Potim ou Guaratinguetá. O prazo de inscrição, olha só, vai até amanhã, dia 21, fique atento. Para realizar a inscrição é necessário que o responsável pela criança compareça à sede do projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, que fica na rua Oliveira Braga, número 64, fica no centro de Aparecida, viu? As inscrições vão das 8 da manhã às 4h30 da tarde, munido de documentos. Essas informações você pode encontrar aí no nosso site cbnvale.com.br. Você vai ter todos os destaques, detalhes sobre documentação. Vá lá e se inscreva. Bom, com relação ainda a cursos, você citou o Alfa Lumen, agora este de música em Aparecida, na cidade de Jacareí, tem um curso técnico de moda, gratuito para a população.
Vamos com as informações, agência R3 Notícias, reportagem de Léo Poli. A Prefeitura de Jacareí está com inscrições abertas para 60 vagas do programa Gestores da Moda, composto por aulas de capacitação e qualificação técnica de costura. Serão oferecidos conteúdos sobre cadeias produtivas, controles financeiros, produtividade, venda, divulgação, precificação, contratação de funcionários, entre outras metodologias. O objetivo é estimular a criação e a ampliação de novos negócios no mercado têxtil. Para participar, é necessário ser morador de Jacareí e ter mais de 18 anos. As inscrições deverão ser feitas até o dia 30 de julho através de um formulário online. As aulas acontecerão no Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí e terão 5 meses de duração. O link para inscrição através do formulário online está disponível no nosso site r3noticias.com.br. Da R3 Notícias, Léo Poli. Obrigado, Léo Poli, com as suas informações, falando a respeito destas possibilidades, não só em Jacareí, como também em Aparecida, aqui na região de São José dos Campos, sobre cursos que são oferecidos nas mais diversas áreas, com muitas oportunidades para todos. Agora, 10h10. Vamos aqui com o CBN Vale Primeira Edição, já com a nossa próxima convidada, já está conectada via Skype para conversar conosco com imagem e som, a Célia Leão. A Célia Leão, ela foi recentemente aí secretária, né, de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas ela tem uma trajetória política muito conhecida de todos nós, ela que sempre foi, né, uma defensora dos direitos de todas as pessoas, mas principalmente com uma atenção especial voltada às pessoas com deficiência. E ela deixou o governo do estado de São Paulo, justamente porque nas eleições 2022 ela é pré-candidata a deputada estadual, se eu não me engano, ainda pelo PSDB. Mas a Célia é que vai poder confirmar para nós se ainda está no PSDB, porque tantas mudanças aconteceram recentemente. Célia Leão, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN, é um prazer tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, meu querido Fernando Carlos, uma alegria estar com vocês em São José dos Campos, essa cidade pujante, essa cidade sede de uma região importante no estado de São Paulo, e uma alegria também fazer parte da CBN Vale, estar com vocês num programa que é ouvido e agora assistido, né? Porque agora tudo ficou muito chique, porque o que era rádio, que só tinha som, agora tem som, tem voz e tem imagem. Então, muito obrigada pelo convite, e nós estamos aqui exatamente para fazer informação. E, como diz sempre, né, a CBN é notícia, o mais importante é nós passarmos aquilo que pessoas com deficiência tiveram nesses anos. Como eu fiquei, como você mesmo disse, secretária de Estado durante esses 3 anos e 3 meses, saí pela questão de lei eleitoral, como você disse também, porque sou pré-candidata a deputada, não posso estar lá, né, não posso fazer parte do governo, mas continuamos trabalhando. E a nossa equipe, querido Fernando, continua lá, né, continua lá atendendo, porque o Rodrigo Garcia, que é o governador atual, ele faz questão absoluta que tudo seja entregue para os municípios, e que tudo aquilo que nós trabalhamos durante esses 3 anos atenda a população do interior como um todo, obviamente que da capital também, mas a capital acaba sendo uma cidade grandiosa, que de alguma forma tem alguma coisa pensando pessoas com deficiência, e interior não é essa a realidade. Mas nós levamos essas políticas. Muito obrigada, Fernando Carlos, obrigada mesmo. Nós que agradecemos, viu, Célia? Inclusive, eu já vou entrar direto nessa questão, né, de pessoas com deficiência, e você que esteve lá na secretaria hoje, de uma forma bem objetiva, né, fazendo aí um olhar sobre o estado de São Paulo em comparação com todo o território brasileiro. Existe uma diferença muito grande daquilo que é oferecido, ofertado para as pessoas com deficiência no nosso estado em relação ao Brasil? Ou tudo está tão próximo ou ainda falta muito a ser oferecido, Célia? Olha, meu querido, eu quero dizer aos ouvintes que todos que estão conosco, e não são poucos, de que o Estado de São Paulo, com todo respeito aos outros 25 estados e mais o Distrito Federal, no total 27 estados no Brasil, se a gente pode chamar o Distrito Federal assim também,
A gente sabe que São Paulo é o carro-chefe. O Brasil é maravilhoso, de norte a sul, leste a oeste, não é? Para turismo, principalmente o norte e nordeste, o sul também, mas enfim. Mas a gente sabe que São Paulo é o carro-chefe. É o carro-chefe e tudo o que acontece aqui, de alguma forma, faz eco no Brasil. Inclusive a nossa Secretaria de Estado. Depois que ela foi criada, vários estados e municípios em separado também buscaram saber como é que funcionava a secretaria, para que ela existia. E em São Paulo hoje nós temos diversos municípios que, graças a Deus, copiaram o estilo da Secretaria de Estado e fizeram também na sua cidade uma secretaria, alguns fizeram uma diretoria, bom, não importa, mas tem um departamento específico para trabalhar o tema pessoas com deficiência. Então essa é a primeira coisa. São Paulo está avançado bastante. Está tudo concluído? De jeito nenhum. Falta muito. E eu vou dizer por quê. E em relação aos outros estados, certamente os outros estados também estão correndo, mas com menos atendimento do que tem São Paulo. E é óbvio, São Paulo tem não só uma capital importante, como tem atendimentos de saúde, de educação, que são diferenciados. Mas a pessoa com deficiência vive no Brasil como um todo, então não dá para separar. São Paulo tem, o outro não tem. Todo o Brasil tem que ter. E é por isso que São Paulo luta muito, é por isso que São Paulo faz muito, e o Rodrigo Garcia vai fazer isso até o tempo todo do seu governo. Nós tivemos vários programas de empregabilidade, de transporte, vans adaptadas para os municípios, nós tivemos cursos de qualificação para as mulheres através do SEBRAE, e tivemos e temos cursos de Libras para, mais de 20 mil pessoas nesses 3 anos, lembrando que teve pandemia, hein? A gente tem que dar aí uma paradinha de 1 segundo para lembrar que até fevereiro de 2020, nós tínhamos uma vida comum na secretaria, não uma secretaria que tinha uma gestão e tal. Depois de um ano, nós entramos em 1º de janeiro, depois de 1 ano e 1 mês, parou tudo. E nós tivemos que atender uma população, Fernando Carlos, de 3 milhões e 400 mil pessoas, para ser sincera. 3 milhões e 400 mil pessoas no estado de São Paulo, no Brasil, têm algum tipo de deficiência. Física, auditiva, visual, intelectual, autismo, todos os tipos, múltiplas, doenças raras, que as pessoas nem sabem que doenças raras levam também bebês, crianças e jovens a terem deficiência, e são quase 7 mil tipos de doenças raras no mundo, o Brasil não está fora do planeta. É muito sério. Quando a gente fala desse número, a gente fala para alertar o poder público como um todo. Prefeituras, prefeitos, prefeitas, câmaras de vereadores, com maior número de vereadores e vereadoras ou menor, não importa, governos do Brasil todo, estaduais, governadores, etc., presidência da República, Senado, ninguém fica de deputados, federais, estaduais. Esses órgãos têm obrigação precípua de trabalhar pensando nas pessoas com deficiência. E só vou te dizer, e a sociedade também, hein? Não posso tirar a sociedade. A sociedade, é lógico que quem tem mandato, quem é eleito, não pode falhar, tem esta obrigação, ganha para isto. Mas a sociedade também tem que participar. E talvez um ponto importante que você tenha citado é justamente esse, né? A necessidade, né, de se ter justamente a participação de todos, não só de quem está no poder, mas principalmente da sociedade, que tem que estar atento a todos os detalhes relacionados às pessoas com deficiência. É isso aí, Célia, bom dia para você mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e estar atento é uma coisa que para a gente que está no estado de São Paulo, como você mesmo citou, você atuou tanto tempo aqui à frente da Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente já imagina que enxergar, ter um olhar diferente, mais carinhoso com essa questão da acessibilidade, os direitos da pessoa com deficiência, deveria ser uma coisa clara, já fazer parte da pauta de gestores de municípios. Mas essa realidade, estamos assim com todo o Brasil assim focado ainda, com pensamento em, já é uma coisa clara em outros lugares do país, como calçadas adaptadas, acesso a elevadores, informação para as escolas também. Nós estamos já passando essa informação, passando esse exemplo para o Brasil todo, no geral, ou faltam muitas políticas públicas ainda em outros estados que ainda os governos não estão tendo esse olhar mais diferenciado, Célia? Essa voz linda de quem é? Oi, desculpa, meu nome é Marcelo.
Ah, tá bom, Marcelo, porque aqui eu não consigo te visualizar, lamentavelmente. Com sua voz, que é linda, já estou imaginando a pessoa que é linda também, com certeza, por fora e por dentro, assim como o nosso Fernando Carlos. Falar sobre isso rapidinho. Por que tem que ter esse olhar? Primeiro, agora eu estou visualizando. Primeiro, já dizia Rui Barbosa, e outro dia eu li que Platão também já dizia. Então, na verdade, eu não sei quem disse, mas eu repito o que disseram. Tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente. Então, as pessoas que têm deficiência, ela tem uma diferença. E ela não pode ser tratada, ela tem que ser tratada com igualdade, isso é outra coisa. Mas ela não pode ser tratada com essa igualdade nos mesmos parâmetros. Significa dizer que pessoas com deficiência têm direito a outras alternativas de atendimento, que não pode ser igual. Uma pessoa normal como você sobe uma escada. Uma pessoa que anda de cadeira de rodas ou muleta, ou é obeso, etc., vai ter que ter uma rampa ou vai ter que ter um elevador para chegar no mesmo lugar. Senão só você chega. Pronto, já não está atendendo as pessoas que têm uma diferença, uma limitação ou uma deficiência. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, você falou isso, estou pegando o seu gancho, para dizer que uma obra numa cidade, São José é uma cidade enorme, bonita, cresce, etc. e tal. Uma obra de uma ponte, um viaduto, um prédio necessário na cidade, ela vai ser feita. Uma hora ela acaba, uma escola, um teatro, uma praça, né? Essa obra física, bonita, moderna, necessária, uma hora a obra acaba. Aí o munícipe e a sociedade vai usar dessa obra, tá certo? A obra de pessoas com deficiência, o segmento de 3.400.000 pessoas com deficiência, essa obra não termina. Não termina, Marcelo, porque é uma obra perene, pessoas com deficiência todos os dias. Ou porque nasceu, ou porque teve uma violência, ou porque o parto deu errado, o médico errou, ou seja, tem bala perdida, na verdade não é bala perdida, é bala encontrada, né? Porque se fosse perdida não machucava ninguém, briga, arma de fogo, automóvel, moto, travessia em lugar errado, enfim, existe mas assim, milhares de razões para as pessoas ficarem com deficiência, lamentavelmente. Por isso precisa prevenção, por isso precisa organização, por isso precisa regras. Se tem uma passarela, é para atravessar na passarela. Quando é que a pessoa é atropelada? Quando não perde a vida, que é o lamentável, né? O maior lamento que alguém pode fazer, fica com alguma deficiência, porque não atravessou dentro da regra. Não é? E assim é. E brasileiro, com todo o carinho que eu tenho por todos os brasileiros, até porque sou brasileira, minha família toda, meus filhos, minha netinha, o Brasil é maravilhoso, mas nós, com esse jeitinho brasileiro, que às vezes ajuda, mas muitas vezes atrapalha, a gente acha que a gente dá conta de tudo. E fugimos à regra. E quando nós fugimos da regra, pronto, aí dá errado. Então, a nossa obra não termina. 3.400.000 pessoas hoje que precisam de reabilitação, que precisam de transporte, que precisam de calçadas acessíveis, onde o programa, o governador Rodrigo Garcia fez esse programa, está fazendo esse programa, de pegar com cada prefeito de cada município, ele dispensa 300 mil reais aproximadamente para cada município, manda o projeto pronto, então não tem nem justificativa, depois o prefeito que faz a licitação, que organiza a obra, claro, isso é o cuidado do prefeito, ou prefeita da cidade que for, e 1.000 metros de forma linear ou 1 quilômetro, quebram-se as calçadas dali daquele entorno e refaz, sai o carrinho de pipoca, sai o poste, sai a banca de jornal. Eu sei que o comerciante vai ficar bravo, mas o comerciante tem que entender que isso também vai beneficiá-lo depois, quando a calçada estiver arrumada. Vai ter rampa para acessibilidade e vai ter piso podutátil. E última coisa, Marcelo, não é só para pessoa com deficiência, não é só para cadeirante, não é só para quem usa muleta axilar ou muleta canadense, aquela que põe no braço aqui, não é isso. Essa pessoa vai utilizar? Vai. Mas o obeso vai utilizar, a gestante vai utilizar, a criança vai utilizar, o idoso vai utilizar, carrinho de bebê e outras coisas, bicicletinha, ou seja o que for. Então nós temos que entender que uma cidade acessível é uma cidade para todos, ninguém pode achar que é só para pessoa com deficiência, e mais, ainda dá um plus a mais. Uma cidade acessível, ela fica bonita, ela fica interessante, o turismo aumenta e as pessoas vão mais porque é acolhedora. Então, sabe o que é? É questão de cabeça, é questão de posicionamento. E última coisa agora, é importante, o comerciante tem que entender isso, Marcelo. Tem que entender, querido, porque todas as pessoas com deficiência, os seus familiares, pensando nelas, são consumidores, vão na loja comprar. Se a loja não tiver acessibilidade,
tiver degrau alto, não tiver uma rampa, se não tiver elevador, tem segundo andar, né? As pessoas não vão comprar. Quem é que perde? O consumidor não perde, não. Ele vai achar outra loja que o atenda bem e vai atender melhor do que essa, que nem acessibilidade tem. Então, é inteligente atender, além de obrigação e humanidade, né, e solidariedade, é inteligente atender pessoas com deficiência. Até porque se fossem duas, se fosse eu que uso cadeira de rodas e mais 5, seríamos 6. Ou se fôssemos 50. Mas, Marcelo, são 3.400.000 pessoas. É mais que o Uruguai, que é um país que tem 3.200.000 habitantes. Então, não é brincadeira, é muito sério. Portanto, a nossa secretaria, ela fez cursos de qualificação, porque emprego é outro viés que talvez outro dia a gente tenha a oportunidade de falar. Mesmo tendo a lei de cotas, empregar a pessoa com deficiência ainda é um martírio. Por quê? Porque o empregador, quando ele vai falar com uma pessoa com deficiência, ele não vê a pessoa. Primeiro ele vê a cadeira de rodas, ou primeiro ele vê a muleta, ou primeiro ele vê o óculos escuro. Ou seja, não é para ver primeiro a deficiência, é para ver primeiro a pessoa. A ONU colocou pessoa com deficiência. A primeira palavra é pessoa, sujeito de direito, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. E a segunda palavrinha? É simples, é bobinha. Com deficiência. O que é isso? Característica. Tem alto, baixo, gordo, magro, loiro, moreno. Também tem uma deficiência. Acabou. A pessoa não é cega inteira. A pessoa não é amputada inteira. Ela é amputada de uma perna, de um braço, ou dos dois. Mas ela é pessoa. Então é isso que eu queria muito agradecer a vocês. Sabe por quê? Vocês levam o que a gente precisa de mais importante. Eu, se tivesse quietinha no meu escritório, como estou, etc. tal, ninguém ia ter ouvido o que eu estou falando e as perguntas que você faz com tanta generosidade nos ajuda. Agora, milhares de pessoas estão ouvindo. Então, vocês, eu diria que são imprescindíveis. Duas coisas que precisam para o futuro, pensando em pessoas com deficiência. Educação. Nenhuma criança pode ficar fora da escola. Escola regular, hein, Marcelo? Sim. Claro, tem casos e casos. Eu vou ser muito honesta nisso. Mas a grande maioria, 90% das pessoas com deficiência no estado de São Paulo, pode sim escola regular. Ah, mas é autista, escola regular. Ah, mas tem síndrome de Down, escola regular. Não importa. Tem casos mais severos, isso é outra coisa. Né? E a criança lá, o jovem lá, vai socializar e a sociedade de criança também. Perfeito. Okay. Agora você falou palavras assim que remetem muito bem o que significa ter um olhar diferente, assim, mais carinhoso com a pessoa com deficiência. Falou em humanidade, solidariedade, a questão da empatia também. Tudo isso também está envolvido com a educação, né? De levar o conhecimento às pessoas a terem esse respeito maior, essa necessidade, porque como você mesmo falou, hoje somos 3.400.000 brasileiros com deficiência, mas que pode aumentar, pode acontecer acidentes, infelizmente pessoas virem a enfrentar essa batalha pela frente. E isso daí também, a gente fica pensando assim, até mesmo no transporte público, as pessoas param quando o ônibus vai descer o carrinho para pegar a pessoa com a cadeira de rodas. Alguns brasileiros ficam assim chateados, pô, vamos logo, né? Mas não entende que aquele lá é um cidadão também que tem o direito de entrar no transporte público, o motorista descer, fazer esse acolhimento. A educação para que as pessoas tenham mais consciência também faz parte, né, Célia? Marcelo, eu fico me perguntando, por que uma pessoa como você, e agora eu estou no vídeo, vejo que você é bonito mesmo, eu acertei na voz e na... É que eu estou de máscara, tá certo? Não. Bonito de todos os jeitos. A sociedade tem que entender isso, e eu fico me perguntando, por que um Marcelo, não é o Marcelo, um Marcelo como você, entende isso? Quer dizer, como é que você vai buzinar atrás de um carro que está parado irregular, porque muitas vezes esse carro não tem como parar, de fato, uma garagem que a pessoa com deficiência possa descer, ele vai parar na rua, ele vai parar o trânsito, é verdade, isso não é bom, mas começa o defeito, o erro ali na frente, né? E a pessoa de trás não tem essa questão de paciência, de respeito, de amor, de carinho, né? De solidariedade, como você falou. Então, a sociedade tem que ter conhecimento. Por isso, vocês são imprescindíveis. Eu falei que tinham duas coisas para o futuro para as pessoas com deficiência. Duas. A primeira, escola. Aprender português, matemática, geografia, super importante. Super. Mas, junto com isso, na escola, ter essa convivência natural, não vou chamar nem de normal, de pessoas de crianças, estudantes que não têm deficiência com quem tem deficiência. Tá certo. E o segundo ponto, que para mim ele é fundamental,
para que as pessoas com deficiência estejam inseridas na sociedade de verdade. Olha que nós fizemos muito na secretaria, o governo continua fazendo, o Rodrigo Garcia não parou de dar atenção para a secretaria, pelo contrário, ele cobra, né? Mas o que a gente precisa? Precisa de um monte de Marcelo, precisa de mídia, precisa de televisão, precisa de web, precisa de internet, precisa de jornal escrito, precisa de rádio, que é a coisa mais importante hoje. No Brasil sempre foi. Televisão todo mundo assiste, tá bom, mas rádio, vai para o banheiro com você, vai para o carro com você, né? Você está lavando roupa, não importa. E a rádio, e o locutor, e o apresentador, o âncora, o jornalista como o Marcelo, que está fazendo esse papel. Então, para mim, são duas vertentes claras. Informação através da mídia, porque se eu estivesse longe de você agora, a gente não estaria falando desse assunto, e as pessoas não estariam sabendo. E eu uso o seu microfone, eu uso a rádio, eu uso o seu talento, eu uso a sua beleza, me permita usar, no bom sentido, para, através do seu microfone, a gente falar um pouco sobre isso. Sem isso, muito menos pessoas da sociedade vão saber. E quando não tem informação, aí a coisa pega. Porque a informação, de fato, é que vai dizer às pessoas o direito que elas têm, onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer. E olha, pessoa com deficiência, eu vou falar uma coisa, você fala, mas como assim, Sérgio? Pessoa com deficiência é gente. Porque há 30, 40 anos passados, Marcelo, pessoas com deficiência não eram tratadas como gente. Então a gente não pode nem piscar, porque para garantir direitos demora décadas e para perdê-los demora 1 segundo. É isso aí, Célia. Eu não abro mão de vocês. Muito obrigado pela generosidade também, né, Fernando Carlos, dessa situação tão necessária que a gente tem como responsabilidade de levar a público. E quem conhece o trabalho da Célia sabe que ela vem defendendo, né, toda a questão do direito de absolutamente todo ser humano, né, porque são seres humanos, todos nós somos seres humanos. Então eu quero realmente dar os parabéns à Célia pelo todo o trabalho desenvolvido ao longo das últimas décadas e que esse trabalho continue ainda por muito tempo. Obrigado pela entrevista aqui na CBN, Célia. Querido, eu só tenho que agradecer Fernando Carlos, ao Marcelo, à Rádio CBN Vale. Vocês sabem que vocês são grandes, vocês sabem que vocês são poderosos, né, de forma positiva. E graças a Deus e graças à direção do programa, agradeço a todos em meu nome. A gente tem a possibilidade de entrar aqui ao vivo, em cores, com vídeo, para passar um pouquinho dessa luta que não é pequena, que é grande, que não é fácil, é difícil, mas é possível, e para passar uma luta, como já falamos aqui agora há pouco, interminável. A obra termina e a vida da pessoa com deficiência segue. Não é a vida que segue? Então a vida segue também para as pessoas com deficiência. Super obrigada. E aonde eu estiver, querido, a Célia Leão é mais do que deputada que fui, secretária, é amiga. Então pode nos procurar que nós estamos à disposição. E hoje saiu o IPVA, viu? Saiu um novo decreto, depois vocês peguem, passando de julho para novembro, dia 30 de novembro, o governador Rodrigo Garcia aumentou o tempo para as pessoas fazerem suas inscrições, e as pessoas que não pagaram, não paguem, e as pessoas que pagaram e são pessoas com deficiência, as que pagaram e são pessoas com deficiência vão restituir o valor agora em agosto. O governo vai restituir o valor de forma integral. Então, acho que vale a pena depois ler, se vocês pegam, vocês têm facilidade para pegar esse assunto e trazer no ar durante o dia, vai ser muito importante. Tá certo. Obrigado, viu, Célia? Obrigado de coração a Célia Leão, essa secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conversando conosco aqui na CBN. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. A confiança caiu em 18 dos 29 setores industriais entre junho e este mês. Os segmentos de biocombustíveis, produtos farmoquímicos e farmacêuticos e serviços especializados para a construção tiveram as quedas mais acentuadas. A Confederação Nacional da Indústria destacou que, apesar do recuo, todos os setores pesquisados estão confiantes com expectativas positivas para os próximos 6 meses. Foram ouvidas mais de 2.200 empresas. A Polícia Federal faz uma operação contra uma quadrilha suspeita de cobrar propina de garimpeiros ilegais em Jutaí, no Amazonas.
Entre os alvos da ação estão o prefeito Pedro Macário Barbosa, secretários e assessores municipais. A Justiça emitiu 10 mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares. A ação também é realizada em Manaus. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília afirmou em comunicado que as eleições no Brasil são um modelo para o mundo todo. A manifestação ocorreu um dia após o presidente Jair Bolsonaro reunir representantes de uma série de países para atacar as urnas eletrônicas e a justiça eleitoral sem apresentar provas. Em entrevista à CBN, o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, afirmou que foi a primeira vez que o líder de uma nação convocou representantes de outros governos para falar mal do próprio país. Segundo o diplomata, o episódio ajudou a comprovar uma percepção negativa que o mundo já tem do Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,32% com 97.930 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,36%, cotado a R$ 5,403. O euro vale R$ 5,525, queda de 0,35%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então, fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita, como sempre foi. Tá chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de São Paulo, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br. CBN São Paulo. Apresentação: Débora Freitas e Fernando Andrade. 10h35. Na CBN Vale, a nossa equipe esportiva toca a bola de primeira com o Parada dos Esportes. De segunda a sexta, a partir das 4h, as notícias do São José Esporte Clube e dos demais times de futebol da região, o basquete, o vôlei, o futsal e os destaques de todas as modalidades esportivas você encontra no Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Se você não quer ficar sem energia, ligue para a PS Grow. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Vem aí, mais 2 grandes lançamentos da Patriani na Vila Ema, um dos melhores bairros de São José. O Epic, de 152 metros e 3 suítes, fica na rua José Francisco Alves, no coração da Vila Ema. O único da região com ventilação cruzada. Já o Mirai, de 87 metros e 2 suítes, está na rua Ipiranga e é o único da Vila Ema nesse tamanho. 2 prédios super modernos que tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Fale com a gente. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você.
10h37, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, última meia hora, trazendo as principais informações, conferindo os principais fatos, aquilo que de importante acontece aqui em São José dos Campos e também na região do Vale do Paraíba. Marcelo Rocha falou na abertura do programa a respeito justamente do City Tour, essa programação especial que a nossa cidade terá neste mês de julho, relacionada ao aniversário do município, são 255 anos de São José dos Campos. Vamos conferir as informações, agência R3 Notícias, reportagem de Léo Poli. O programa City Tour, realizado pela Prefeitura de São José, terá neste sábado uma programação especial em comemoração ao aniversário de São José dos Campos. O Centro Ambiental Eduardo Bonetti será o primeiro atrativo do programa no sábado. A saída será do Parque da Cidade a partir das 9 da manhã, com retorno no mesmo local. O deslocamento será feito por meio de um ônibus especial destinado ao programa City Tour, que é totalmente gratuito. Todos os passeios contam com guias especializados. O Centro Ambiental Eduardo Bonetti está localizado no bairro Torrão de Ouro, na região sudoeste de São José. Cercado por uma rica flora e fauna, o Centro Ambiental foi inaugurado em março de 2017 com o objetivo de se tornar um núcleo de atividade socioambiental e artístico-cultural. As inscrições para este passeio devem ser feitas pela Central 156 ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br até às 14 horas de sexta-feira. Já para o dia 27 de julho, aniversário da cidade, foram programados 2 passeios diferentes. O primeiro, com saída às 9 da manhã, com moradores e turistas, onde terão a oportunidade de fazer uma caminhada pelas ruas centrais da cidade, conhecendo vários prédios históricos. Já na parte da tarde, às 14 horas, o programa vai oferecer um City Tour também com ônibus especial, passando por vários atrativos como a Ponte Estaiada e a Arena de Esportes. Para os passeios do aniversário da cidade, as inscrições devem ser feitas até terça-feira, ao meio-dia. Da R3 Notícias, Léo Poli. Muito obrigado, Léo Poli, pelas informações. Agora faltando 20 minutos para as 11 horas da manhã. E olha só, nessa época do ano, né, um tempo muito seco, a gente tem um problema muito sério que são as queimadas, né? Os focos de incêndio próximos à vegetação, principalmente nas rodovias, são um foco de atenção de algumas agências de transporte, principalmente a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que tem as concessionárias, um programa de concessões rodoviárias junto ao governo do Estado. A Artesp está reforçando para que todos os motoristas que vão circular pelas principais rodovias do Estado de São Paulo evitem jogar bituca de cigarro pela janela do veículo. Elas são responsáveis por grande número de queimadas, né, tanto na nossa região, em todo o Brasil. Todas as rodovias veiculadas, já junto à Artesp, elas estão passando mensagens variáveis nos painéis eletrônicos para conscientizar os motoristas nas rodovias. É sempre importante lembrar que as causas das ocorrências são sempre investigadas pelos órgãos competentes. Então fica aqui a gente também na CBN reforçando e colaborando com a Artesp também para passar esse recado para você, amigo ouvinte, você conectado aí que também vai pegar estrada, vive viajando pelo estado de São Paulo, evite fumar e jogar a bituca de cigarro pela janela do veículo. Isso pode ocasionar incêndios muito perigosos. Eu não tenho certeza, você vai me ajudar nessa questão. Se eu não me engano, fumar ao volante também é proibido, né? Bom, eu não fumo, nunca fui multado em relação a isso. Eu não tenho certeza, mas eu acho porque a legislação, ela pede que a pessoa dirija com atenção total, com as 2 mãos no volante. Logicamente, você tira para mudar a marcha, você não pode dirigir com o braço para fora, né, na porta do carro. Se eu não me engano, vou dar uma pesquisada aqui, estava dando uma olhada, mas eu acho que é proibido fumar enquanto dirige, mas aí tem um passageiro, né, que talvez, não sei. Bom, vou procurar a informação correta para passar para você, ouvinte CBN. Bom, informação correta é que nesta quinta-feira a rua Euclides Miragaia será interditada, mas por quê? Por qual razão? Bom, acompanhe a reportagem de Léo Poli aqui no CBN Vale, primeira edição.
A rua Euclides Miragaia, na região central de São José, será interditada a partir das 7 da manhã desta quinta-feira, no trecho entre a Avenida Nelson Dávila e a Rua Machado Sidney. O fechamento será para a supressão de árvores que estão comprometidas e podas de outras. Para a supressão das árvores, a EDP São Paulo precisará interromper o serviço de energia no local por ao menos 2 horas. Os serviços contarão com equipe da Secretaria de Manutenção da cidade, com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana. A Prefeitura recomenda como rota alternativa seguir pela Avenida Nelson Dávila, entrar à esquerda no semáforo da Avenida João Guilhermino, seguir pela Major Antônio Domingues até a Rua Paraibuna. Da R3 Notícias, Léo Poli. Bom, a informação, né, na legislação de trânsito. Obrigado, Léo Poli, falando sobre a interdição aqui na Euclides Miragaia. Atualmente, a legislação não faz menção ao ato de dirigir fumando. O artigo 252 estabelece que não se pode dirigir apenas com uma mão, uma das mãos, no volante. Ou não pode se dirigir com o braço para fora da janela, mas não faz menção alguma em relação ao cigarro. O código considera infração jogar bitucas e outros objetos nas vias públicas. Isso sim, é infração, inclusive beber ao volante não precisa nem falar, né? Já está mais do que claro na mente das pessoas que deveriam, né, seguir essa orientação de não beber e seguir dirigindo. A gente segue com informações aqui dentro do CBN Vale Primeira Edição, nesta última meia hora, trazendo os principais fatos, as principais notícias desta quarta-feira. E uma das principais notícias é que os beneficiários com o número de inscrição social UNIS com final 3 recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. Os beneficiários podem fazer as consultas das informações sobre datas de pagamento, valor dos benefícios, utilizando 2 aplicativos, o Auxílio Brasil, desenvolvido pelo Programa Social, e o Caixa Tem, usado também para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Então, hoje é pago o Auxílio Brasil para os beneficiários com final NIS, final número 3. Bom, e a última informação da região do Vale do Paraíba está relacionada à nossa querida cidade de Taubaté, agora com faixa preferencial para ônibus. Acompanhe as informações, Léo Poli, agência R3 Notícias. Taubaté inaugurou na última semana a primeira faixa preferencial para ônibus. O objetivo da implantação dessa faixa, que na região já tem um modelo implementado em São José, é reduzir o tempo das viagens do transporte coletivo e facilitar o acesso até a rodoviária intermunicipal. O primeiro corredor preferencial para a circulação de ônibus foi implantado na Avenida Bandeirantes, entre a Avenida Santa Luzia de Marilac e a Avenida Brigadeiro José Vicente de Faria Lima. A faixa especial para ônibus está sinalizada ao lado direito da pista. A Avenida Bandeirantes foi escolhida para a implantação da primeira faixa por estar localizada em um dos principais acessos à região central da cidade. Segundo a Prefeitura, há previsão para a implantação de uma nova faixa preferencial para o transporte coletivo também na Avenida 9 de Julho. No trecho, a faixa será implantada com a alteração viária que está prevista para janeiro de 2023. Ainda segundo a administração, a circulação de outros veículos na faixa preferencial não caracteriza infração de trânsito e não acarreta multa, mas explica que fará ações educativas para que os motoristas entendam que a pista é preferencial para o transporte coletivo e deem prioridade para esses veículos. Da R3 Notícias, Léo Poli. 10h47, as informações do Léo Poli aqui dentro do CBN Vale Primeira Edição. Olha, antes do intervalo comercial, Paulo Lima, há tempo ainda, Paulo? Vamos para o intervalo. Há tempo ainda para esta informação. É interessante e é importante, a gente sempre fala de política, não, Marcelo Rocha? Estamos aqui sempre também acompanhando o dia a dia dos candidatos e a gente fala, não, pré-candidato. A partir deste mês de julho, convenções partidárias que vão realmente definir e oficializar quem serão os candidatos nas eleições 2022. Acompanhe as informações, a reportagem de Yuri Hudson.
Esta quarta-feira marca uma data importante do calendário eleitoral deste ano, o início das convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, os partidos devem se reunir e sacramentar as candidaturas para a presidência da República, governos locais, além dos nomes que vão disputar cargos no Legislativo. Além de definir candidaturas, as convenções marcam também as coligações partidárias para as disputas majoritárias, como destaca o advogado eleitoral Alberto Rolo. Vamos lembrar que agora a gente só tem coligações para as eleições majoritárias, não tem mais coligações para eleições proporcionais. Então, você junta a vontade de 2 ou mais partidos em torno de um candidato, pode ser um candidato a presidente e o outro partido lança o vice. O primeiro dia de convenção já é marcado pela primeira delas, a do PDT, nesta quarta em Brasília, que vai sacramentar o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência pela sigla. Na quinta-feira, em São Paulo, o PT faz a convenção para confirmar o nome de Luiz Inácio Lula da Silva à disputa pelo Palácio do Planalto. O petista não deve participar do ato. No sábado, André Janones, do Avante, deve ser oficializado. No domingo, no Rio de Janeiro, é a vez do PL promover um grande ato de convenção para sacramentar o nome de Jair Bolsonaro pela sigla. O evento deve ocorrer no Maracanãzinho. No mesmo dia, a Unidade Popular confirma o nome de Leonardo Péricles em Natal. O MDB se reúne de forma virtual na quarta-feira da próxima semana para confirmar o nome de Simone Tebet. O Novo e o União Brasil ainda não confirmaram a data da convenção partidária. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Informações do Yuri Hudson, definições políticas, né? É bom porque aí a gente já sabe quem é que está na luta, quem é que está na briga, disputando cargos, posições, eleições 2022, cobertura completa aqui na CBN. Agora, um caso muito importante é o seguinte, ouvinte CBN, vai ser destaque também nos principais telejornais, rádios no dia de hoje. É o seguinte, a informação do que o diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto na sede do banco em Brasília. Sérgio Ricardo Faustino Batista, que ocupava a diretoria de controles internos e integridade da instituição. O que é esse setor? É a área que recebe denúncias sobre qualquer problema da instituição, inclusive de assédio sexual, como foram feitas as acusações contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que pediu demissão recentemente. O corpo foi encontrado na noite desta terça-feira por um vigilante. Batista era funcionário de carreira da Caixa e assumiu a diretoria de controles internos do processo em março de 2022. A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando investigando esse caso. A morte foi registrada, segundo as primeiras informações, colhidas inclusive no nosso portal G1, a morte foi registrada inicialmente como suicídio, mas a polícia segue investigando esse caso do corpo encontrado, então, do diretor da Caixa Econômica Federal na sede do banco em Brasília, Sérgio Ricardo Faustino Batista. Lá em Brasília, a investigação a cargo da 5ª DP, Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Estaremos acompanhando ao longo da programação da CBN, também com CBN São Paulo, todas as informações sobre este caso. Agora, 10h51. De segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, tem CBN na Rede, com Vanessa Vantini. Informação, muito bate-papo, diversão e cultura. Para você que gosta de estar conectado. CBN na Rede, com Vanessa Vantini. Chame a APS Pro e não fique sem energia. www.apsgrupo.com.br. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Não utilize seu ar-condicionado se sentir que ele está fraco. Chame um técnico para verificar a falta de gás, que pode comprometer seu aparelho. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 98134 2522. Comida caseira?
Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante, de segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. CBN Vale, primeira edição. Para morar ou investir, um Patriani é perfeito para você. Horas e 53 minutos, de volta aqui com o CBN Vale, primeira edição. E agora é a Hora do Esporte. A Hora do Esporte era um programa antigo que tinha na TV Cultura, que passava ao meio-dia. É Hora do Esporte. Era maravilhoso, né? No tempo em que, bom, o esporte, a quem é saudosista, né, vai se lembrar dos anos 80, simplesmente maravilhosos, alto nível. Sempre com equipes assim muito bem formadas, de repórteres, cinegrafistas. Bons tempos. Bons tempos, viu? Bons tempos. Bom, tempos que não voltam mais, mas a atualidade hoje, a realidade é outra. Mas o esporte continua sendo o assunto aqui na CBN. Definição da Copa do Brasil, dos confrontos da fase de quartas de final, rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Tudo isso em destaque aqui na CBN. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola, com os principais destaques desta quarta-feira. 7 jogos dão sequência à 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno. Eles prometem esquentar a briga pelo G6. Isso porque, exceto os líderes Palmeiras e Atlético Mineiro, que na quinta visitam América e Cuiabá, todos os times que disputam vaga na Libertadores entram em campo nesta quarta. Terceiro colocado, o Corinthians recebe o Coritiba, 9h30 da noite no horário de Brasília. Um pouco mais cedo, às 8h30, o Internacional, que é o quarto, pega o São Paulo no Beira-Rio. Se vencerem, Timão e Colorado ultrapassam o vice-líder Atlético Mineiro, que ainda pode cair para a 6ª posição se Fluminense e Atlético Paranaense, atualmente 5º e 6º, vencerem seus jogos. 7 da noite, o Tricolor visita o Goiás. E às 7h30, o Furacão recebe o Atlético Goianiense. Além dos líderes, Flamengo e Red Bull Bragantino também estarão de olho em todas essas partidas. Eles começaram a rodada em 7º e 8º, a 4 pontos do G6. Jogarão em casa e contra os 2 piores times da competição, ou seja, ambos têm uma chance real de se aproximarem da zona de classificação para a Libertadores. 7 da noite se enfrentam Bragantino e Fortaleza, e às 8h30, Flamengo e Juventude. Por fim, às 9h30 ainda tem Santos e Botafogo. Duelo entre equipes que ainda não emplacaram e vivem a seguinte situação. O vencedor pode se aproximar da parte de cima e começar a sonhar com vaga na Libertadores. E o perdedor possivelmente entrará na briga contra a degola. A quarta-feira ainda marca o encerramento do primeiro turno da Série B. Campeão simbólico, o líder Cruzeiro visita o CSA, 7 da noite. Mesmo horário de 2 confrontos diretos contra o rebaixamento. Ponte Preta e Náutico, Chapecoense e Guarani, enquanto às 9h30 o Novo Horizontino recebe o Operário. Para fechar, nesta terça, um sorteio definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, cujos jogos de ida serão disputados no fim do mês. O Corinthians encara o Atlético Goianiense e quem vencer pega na semi Fluminense ou Fortaleza. Na outra chave haverá um jogaço entre Atlético Paranaense e Flamengo. E o time classificado terá pela frente São Paulo ou América. Corinthians, Fluminense, América e Atlético Paranaense farão o jogo de volta em casa. Esse podcast
é uma produção da Rádio 2. 10h57, pintou o campeão da Copa do Brasil, o Atlético Goianiense. Vai atropelar todo mundo na reta final. O Atlético Goianiense, que sempre foi uma pedra no caminho do Corinthians, hein? Fica esperto, hein? A Copa do Brasil é um dos poucos campeonatos que permite, com todo respeito ao Atlético Goianiense, permite que os mais fracos derrotem os mais fortes. E cheguem ao título, como o Santo André, por exemplo. Santo André já foi campeão da Copa do Brasil, tantos outros clubes relativamente considerados pequenos, né? Não tão assim famosos, tradicionais. Vamos acompanhar de perto a Copa do Brasil. Marcelo Rocha, grande abraço. 15h tem CBN na rede. É isso aí, você siga conectado com a gente, siga aí com o radinho, porque 15h tem Vanessa Vantini no CBN na Vente, ou CBN na rede, hoje com mais um papo super bacana sobre meio ambiente. A entrevista será com o biólogo Marcos Bononato. Vamos falar sobre ele que é chefe do projeto Selva Viva. Papo muito bacana hoje, a partir das 15h com Vanessa Vantini. Não perca. Grande abraço, Marcelo Rocha. Um abraço de toda a equipe de jornalismo da CBN. Para você, ouvinte CBN, amanhã, 9h da manhã, estaremos de volta com mais um CBN Vale Primeira Edição. Apresentamos CBN Vale Primeira Edição. Acesse mais notícias em cbnvale.com.br.